Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do primeiro verso. O tema da mensagem é a parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: E outra vez, começando a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas, por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E caiu outra parte sobre o solo rochoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 discípulos, interrogaram acerca da parábola. E disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia para a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos, as riquezas, as ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Meu Pai, graças te damos, ó Pai, por mais essa noite. Senhor, vem estar, Senhor, abençoando, Senhor, nossas vidas, nos enchendo com graça do Teu Espírito, nos tornando um solo fértil para a Tua palavra, Senhor. Nos dê a Tua bênção, é o que te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, a ler sobre a parábola do semeador, nós pensamos acerca da terra, acerca do solo, onde a própria semente é a palavra de Deus, é a instrução de Deus e é o caminho de Deus. Porém, nessa palavra nós temos 4 tipos de solos, 4 tipos de locais diferentes. E a pergunta que nós fazemos é: que tipo de solo, que tipo de terra nós somos para a palavra de Deus? Nós estamos sendo um solo fértil ou não? E quando eu vejo acerca de terra e acerca de solo, eu penso na criação. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, eu fico pensando naquela terra, qual era a capacidade daquela terra de produzir. Uma terra sem qualquer manipulação do homem. Uma terra em que tinha um clima todo ao seu redor favorável, sem um clima, sem a manipulação que nós temos hoje. Uma terra fértil, uma terra virgem. E diz logo em Gênesis: Deus criou os céus e a terra. Imagina que bela terra devia ser aquela, uma terra perfumada, o poder de capacidade daquela terra.
E no verso 9, no capítulo 1 de Gênesis, Deus diz assim: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Então, depois de Deus criar o céu e a terra, aquela terra criada, ele faz aparecer a terra em meio às águas, e Deus vê que isso era bom. E a partir do surgimento da terra, a terra passa a ter poder de produtividade. Já no verso 11, ela começa a produzir relva, árvores frutíferas, ervas que dão sementes, ou seja, a vida ela começa a surgir na terra. E a pergunta que eu faço é: como está essa terra chamada eu? Será que eu tenho sido movimentado por Deus? Porque nós só iremos produzir se nós formos movimentados por Deus. E ali começa várias coisas a serem produzidas, vida, até que chega na criação do homem. E Deus, na criação do homem, antes, ele manda uma neblina sobre toda a face da terra, para ter uma terra úmida, ou seja, uma terra perfeita para o trabalho. Isso está no capítulo 2, versículo 6, diz assim: mas ali subia uma neblina na terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida. E o homem se tornou alma vivente. Ainda diz no início do capítulo 2 que depois daquilo tudo, chega no 7º dia, Deus olha para aquilo tudo que ele criou e ele descansa. Ele vê que a terra ela já está produzindo, a terra tem vida, é uma terra fértil. E da mesma forma, quando nós deixamos Deus movimentar a nossa vida, trazer movimento ao nosso ser, trazer a confissão devida, retirar tudo aquilo que é impureza na nossa terra, nós nos tornamos uma terra fértil. E quando nós nos percebemos, Deus está olhando e vendo que a terra está produzindo e gerando vida. E como está a sua vida? Estamos sendo uma terra cheia de contaminações ou uma terra fértil? Ou uma terra que não permite que a palavra do Senhor adentre nela? Então nós chegamos e nos deparamos com a parábola do semeador. E com certeza, quando Jesus estava contando essa parábola para os discípulos, explicando essa parábola, vinha na mente dos discípulos uma tradição que era feita em toda a Páscoa. E aqui a gente costuma falar que sempre que a gente busca a conhecer mais daquele povo, nós conseguimos nos aprofundar mais ainda na palavra. E agora a gente vai entender a conexão que há entre a parábola do semeador e a Páscoa. A Páscoa, quando nós lemos sobre a Páscoa, nós vemos a celebração de Páscoa, nós vemos a instrução do Senhor, como eles deveriam celebrar a Páscoa, como eles deveriam agir, como eles deveriam compreender, como eles deveriam se mover em Páscoa. E chega um determinado momento na celebração de Páscoa que é contado uma história, é relembrado uma história de um homem e seus 4 filhos. E aqui a conexão dos filhos com os 4 locais que a semente cai. E esses filhos fazem perguntas em meio à celebração de Páscoa. E o primeiro filho a fazer pergunta é o filho sábio. E o filho sábio ele faz a seguinte pergunta para o seu pai. Ele olha a celebração de Páscoa e pergunta: quais são os testemunhos, os decretos e as leis que o eterno nosso Deus nos ordenou? Ou seja, quando ele olha para a celebração de Páscoa, ele quer aprender mais, ele quer conhecer mais, ele quer saber mais da instrução, ele quer seguir aquilo que o Senhor entregou a ele, aquele povo. Ele quer viver arduamente a palavra de Deus, com alegria. E essa é a terra fértil. É quando nós nos colocamos na posição em que deixamos Deus movimentar a nossa terra. Quando nos entregamos por inteiro, nós nos tornamos uma terra fértil. E assim começamos a produzir frutos. E quando o filho sábio ele se coloca nessa posição,
ele irá começar a produzir vida. Fonte de vida irá começar a jorrar dele. Fonte de vida começa a jorrar através daquele que se entrega por inteiro à palavra do Senhor. Aquele que recebe a palavra do Senhor e se entrega de todo o coração, com toda a força. Porque por mais que venha a adversidade, a tribulação, a perseguição, ele se entrega por inteiro à palavra. E assim ele começa a produzir vida. Porém, há outro filho também. E esse é o filho simples, ou o filho tolo. E ele chega para o pai e pergunta: o que é isso? Ele olha para aquilo tudo e pergunta: o que é isso? Isso me lembra muito o povo no deserto, quando o maná desce do céu e eles perguntam: o que é isso? Eles ficam maravilhados com aquilo porque eles não entendem, não compreendem e perguntam: o que é isso? Esse filho simples é como a semente que cai em solo rochoso. Porque a terra é pouca, de forma que ele não consegue construir raízes profundas, porque está na simplicidade da palavra. Meus irmãos, o Senhor, Ele quer que nós nos aprofundemos na palavra. Ele quer ter um relacionamento mais profundo com a sua vida. Ele quer que você o conheça com a sua inteireza, com a sua plenitude. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer estar com você. E o que acontece com o filho simples é quando ele começa a produzir vida, vem o calor e queima. Vem o sol e queima, porque ele não tem raiz profunda. Meus irmãos, nós precisamos ter profundidade na palavra de Deus. Porque quando chega a angústia, remove aquele que não tem raiz profunda. Quando chega a perseguição, se nós não tivermos raízes profundas, nós seremos tirados. E existe mais um filho. E esse filho é o filho perverso. E ele pergunta: o que esse fardo significa para vocês? No meio de uma ordenança do Senhor, que veio para trazer vida, libertação, revelação, conhecimento íntimo de Deus, ele faz essa pergunta: o que esse fardo significa para vocês? E tem duas coisas aqui que saltam nessa pergunta. É que ele olha para a instrução e vê aquilo ali como um fardo. Ele vê como um fardo. Algo que o pai trouxe para trazer vida, ele vê como um fardo. E a segunda coisa é que ele se exclui disso. Porque o que esse fardo significa para vocês? Ele não se vê incluído na instrução. Ele está totalmente excluído, afastado. Porque o fardo é pesado demais. Você já ouviu isso quando às vezes a gente está andando e conversa com alguém e a pessoa: isso daí é para você, o evangelho é para você. Ir para a igreja, isso não é para mim não. Isso aqui o fardo é muito pesado para mim. Esse é o filho perverso. Aquele que não quer viver na instrução, quer estar separado do pai. É a semente que cai à beira do caminho. E a palavra diz que esse que fica à beira do caminho, vem Satanás e remove rapidamente. Ele não chega a produzir vida nenhuma, porque toda aquela semente vai para ali, ela é destruída. No versículo 15 de Marcos, são os eixos da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a semente semeada dela. O filho perverso, ele é autossuficiente, ele é soberbo. Ele tenta tirar o valor daquilo que o Senhor tem revelado ao seu povo. Aquilo que o Senhor tem ensinado. E o quarto filho que está nessa história é o filho alienado. E o que será que esse filho alienado ele pergunta? Ele não pergunta nada. O filho alienado, ele não faz nenhuma pergunta. Ele não sabe formular uma pergunta sequer. Ele está em outro mundo. Fisicamente ele está ali. Mas o coração dele, a alma dele está em outro lugar. Ele está pensando em outras coisas. É indiferente a tudo que chega a ele. Parece que tudo que vem da parte de Deus para movimentar aquela terra, para movimentar a sua vida, para ele, tanto faz.
não há nenhum valor para ele. Essa é uma característica daqueles que se deixam envolver pelas suas coisas e ficam vagando. Sabe aquele momento em que nós estamos conversando com alguém ou com algumas pessoas na mesa, no almoço, e às vezes a gente vai e fica olhando assim para o nada, e as pessoas conversando, e do nada você volta. O que você está? Você está alienado a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Fisicamente você está ali, mas a sua mente, a sua alma está em outro lugar. Esse é a semente que cai entre os espinhos. E que terra é você hoje? Quem você tem sido em meio à revelação que o Senhor tem trazido? Eu não sei qual você que vai se encaixar hoje. Qual desses filhos você se enxerga? Se é o filho sábio, aqueles que está saltando de alegria, porque tem recebido a palavra do Senhor e com base nisso entregue toda a sua vida a Ele, com toda a sua força. Ou você é um filho simples que está aprendendo, que está vendo tudo pela primeira vez agora, mas fica na simplicidade da palavra. Ou você é o filho perverso, que despreza tudo aquilo que o Senhor tem revelado e que acha que não é para você, porque você entende que é um fardo pesado demais. Ou então o filho alienado, que está presente fisicamente, mas está pensando e com seu coração em outras coisas. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem jorrado, Ele tem derramado grandes coisas, porque Ele quer fazer de mim e de você terra fértil. Ele quer movimentar a minha e a sua vida. Ele tem sementes para plantar. E sementes que produzirão seus devidos frutos. Mas para isso acontecer, eu preciso ser terra fértil. Quem trabalha com jardinagem sabe que com poucos movimentos a gente consegue mudar todo o ambiente daquele local. Um lugar onde não nascia planta nenhuma começa a gerar vida. E interessante que na parábola a semente é a mesma. O que muda é o solo. Meus irmãos, valorize a palavra do Senhor. Se aprofunde na palavra do Senhor. Porque essa semente está sendo distribuída hoje para nós, em nosso meio, sendo revelada, chegando até nós, porque o Espírito Santo tem se revelado a nós. E para que o Espírito Santo de Deus chegasse até nós hoje, foi preciso que Jesus viesse e se entregasse na cruz por nós, para nós sermos morada do Espírito. Não há Pentecostes sem passar por Páscoa. Não há Pentecostes sem passar pela cruz. A Páscoa é onde começa o ciclo. E nós não temos como viver Pentecostes sem estarmos vivendo a cruz. Então esse foi o preço para que essa semente chegasse até nós. E quem é você hoje? Faça essa pergunta novamente. Aquele que recebe com alegria a instrução do Senhor, ou aquele que rejeita porque o fardo é pesado demais? E isso não é nada perto do sofrimento que o Senhor passou naquela cruz. Cumprir a vontade do Eterno precisa ser uma alegria em nossos corações. Precisa ser um deleite. E se cumprir a sua vontade não é uma alegria para nós, sabe por quê? Porque você não é terra fértil. Porque você está sendo uma terra morta, uma terra seca, perverso. É isso que a palavra diz. Mas o bom é que nós temos um Deus que é o melhor de todos os jardineiros. É aquele que plantou
com as suas próprias mãos o Éden. Ele sabe movimentar perfeitamente a sua vida. E assim como ele movimentou lá na criação, ele pode movimentar a sua vida hoje. Assim como ele trouxe aquele vapor para regar aquela terra e tornar uma terra fácil de ser trabalhada, ele pode fazer isso hoje. E aí fazer de você um filho perverso, um filho sábio. Fazer de você um filho simples, um filho sábio. E fazer você de um filho alienado, um filho sábio. Despertar você, trazer você para a vida. Fazer com que você que está distante se torne mais perto. Atento a cada palavra que ele tem trazido, a cada som da sua voz, para que em você haja vida. Deus, ele pode fazer de você uma terra fértil. Deixe o Senhor movimentar a sua vida hoje.